Imagina que você tá andando na rua e aí do nada alguém vem e joga um balde de tinta em você. Você obviamente não estava esperando que aquilo acontecesse, né? Não estava preparada e não tinha nem como prever aquilo vindo. Daí você chega em casa, olha pra roupa manchada, se olha ali no espelho e fala: putz, isso realmente aconteceu comigo. É um fato, né? Não tem como reverter. Agora, vamos supor que meses depois você ainda tá usando a mesma roupa. Então a tinta já secou, a mancha até já desbotou um pouco, mas você continua usando aquela mesma roupa, carregando aquela mancha pra cima e pra baixo. E aí, de tanta vergonha que você tem da mancha, você começa a escolher aonde ir, começa a escolher com quem falar, como se apresentar, porque você passou a acreditar que as pessoas só conseguem ver aquela mancha. Parece um pouco absurdo, acho que ninguém faria isso, mas é basicamente isso que acontece com algumas experiências da nossa vida. Então, alguém nos rejeita e aí a gente começa a acreditar que somos rejeitáveis, somos demitidos e a gente passa a duvidar da própria competência, ou então alguém mente pra gente, nos decepciona, e sem perceber a gente passa uma vida inteira em torno de que confiar em alguém é perigoso. Você consegue reparar o nó disso tudo? O acontecimento em si, ele se encerra no exato instante em que termina, mas a nossa relação com ele não. E essa eu acho que é uma das perguntas mais difíceis da experiência humana. O que fazemos daquilo que nos acontece? Se você não me conhece, eu sou Júlia Scalabrin, por aqui eu falo um pouquinho sobre psicologia, comportamento humano e também sobre a minha transição de carreira, ou seja, por aqui eu tento trazer alguns conteúdos pra gente tentar fugir da Matrix. Então já se inscreve aqui, já clica no gostei e me segue lá no Instagram para que a gente possa embarcar nesse despertar para uma vida mais consciente juntos. Tem uma cena que eu queria que você construísse aqui enquanto a gente conversa sobre esse assunto. Então vamos supor que você conhece alguém que num determinado momento da vida passou por alguma coisa. Pode ter sido uma demissão, um término, um diagnóstico, uma traição ou simplesmente um ano daqueles que parece que tudo desanda, então não tem um motivo específico, só foi desandando aos poucos, um dia de cada vez até virar um ano inteiro. E aí, vamos pensar que essa pessoa, a partir dali, começa a contar a própria história em duas partes, antes daquilo e depois daquilo. O curioso é que quando você escuta essa pessoa falar sobre a própria história, ela quase sempre entrega o microfone para o acontecimento. Então, é como se a demissão explicasse todo o resto da vida dela, como se o término contasse todo o resto da história dela, como se a partir daquele ponto ela tivesse virado espectadora da própria vida, esperando para ver o que esse evento ia fazer dela. E eu, sinceramente, acho que a gente deveria desconfiar dessa forma de contar a história, porque ela até parece verdadeira, né? Ela dói o suficiente para soar como verdadeira, mas ela esconde uma escolha que a gente fez sem perceber que estava fazendo. Então, vamos com calma nisso, vamos destrinchar as nossas cebolas por aqui. A primeira camada do problema é mais óbvia, por isso mesmo que é a que a gente mais discute, né? Coisas ruins acontecem. Ponto. Nós perdemos coisas, pessoas, versões de nós mesmas. A gente tá sempre perdendo coisas porque nada na nossa vida é concreto. Isso é real. Então, não tô aqui pra minimizar as perdas que a gente tem na nossa vida. Mas, se você parar pra pensar só nessa camada, só no o que aconteceu comigo, você vai passar a vida inteira catalogando eventos. E catalogar eventos é fácil, qualquer um faz. O trabalho de verdade aqui é outro. E é exatamente sobre ele que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Porque tem então a segunda camada, que ela é um pouquinho mais escondida, que é: a gente aprendeu, sem querer, a usar o que aconteceu como desculpa para decidir o que fazer a seguir. Desculpa te trazer essa notícia, mas é basicamente isso que a gente faz. Repara como é que isso funciona? Enquanto eu ainda estou processando o que me aconteceu, eu não preciso me posicionar sobre o que eu vou construir com isso. O acontecimento vira, então, um lugar confortável para ficar. Ele dói, mas é conhecido. E decidir o que eu vou fazer com a dor exige uma coisa que ficar remoendo o acontecimento não exige, que é autoria e autonomia. Então vamos lá, vamos destrinchar essa ideia melhor. Existe uma parte sobre a qual a gente simplesmente não tem controle nenhum. A gente não escolhe o que a gente vai perder, quem vai nos abandonar, quais portas vão se fechar. Mas pensa comigo, no exato momento em que alguma coisa acontece, existe uma segunda história começando. E essa segunda história, na maioria das vezes, tem muito mais a ver com a gente do que a primeira. Só que também, na maioria das vezes, a gente nem chega nessa segunda
segunda história. A gente fica presa na parte do se questionar por que isso aconteceu comigo, que é uma pergunta legítima. Não tô aqui para também desclassificar essa pergunta. Até porque quando alguma coisa nos tira do lugar, a nossa primeira necessidade é buscar o entendimento. A gente acredita que entender parece devolver algum tipo de controle para nós sobre a situação. Por isso que a gente fica tão em busca do porquê das coisas. Só que, enfim, quando a gente não tem a resposta, né? Essas perguntas sem respostas, elas vão virando ruminação. Então, a gente começa a pensar, isso aconteceu comigo porque eu não fui boa o suficiente, ele foi embora porque eu não era suficiente, eu fracassei porque eu não tenho capacidade. E aí, com a repetição, essa interpretação começa a parecer tão real quanto o próprio fato. É como pegar um quadro horrível de uma pequena parte da sua vida e pendurar na parede de frente para sua cama, para você acordar e ir dormir olhando para esse quadro. Tem um filósofo francês, vocês vão me perdoar a pronúncia, eu não falo francês, gente, mas é o Paul Ricoeur, algo assim. Enfim, ele dedicou uma boa parte da obra dele exatamente a essa relação entre identidade e narrativa. Então, resumidamente, para ele, a gente entende quem a gente é também através das histórias que nós contamos sobre nós mesmos. Ou seja, a identidade ela não é só uma lista de fatos, né, do que aconteceram com a gente. Ela é a forma como a gente organiza esses fatos numa história que seja coerente pra gente, que faça sentido pra gente. Então, duas pessoas podem passar pela mesma situação. Vamos desenhar aqui um cenário. Então, duas pessoas, elas têm um negócio fechado por falta de lucro. Uma vai contar a história assim, bom, eu tentei, não deu certo, eu aprendi que eu preciso organizar melhor o caixa, a escolher um local diferente, mais adequado. E aí a outra vai contar uma outra história. A outra conta, eu nunca consigo nada, as coisas nunca dão certo pra mim. Talvez esse lance de empreender não seja pra mim. Vocês percebem que o acontecimento é o mesmo, só que a história que cada uma constrói a partir daquilo é completamente diferente. E é exatamente essa história que vai influenciar o próximo passo. Então existe uma diferença enorme entre dizer que uma coisa aconteceu comigo e dizer que essa coisa me define. A primeira frase, ela reconhece um fato, ponto. A segunda dá a esse fato o poder de explicar quem você é e muitas vezes até o que você pode esperar do futuro, ignorando completamente um outro tanto de quem você também é. E tem uma coisa que eu li esses dias num livro que eu tô lendo. Depois eu vou até fazer um resumo para vocês sobre esse livro que eu tô gostando muito, que chama Indomável, da Glennon Doyle. Nesse trecho, ela traz que é preciso ter uma narrativa interna muito bem elaborada sobre quem se é, porque quando essa narrativa não está construída, quando ela ainda tá furada em algum ponto, em algum lugar, o mundo vai preenchendo esse espaço por você. Então, ele vai te dizendo o que você deveria ser, como deveria se portar, vai colando rótulo atrás de rótulo. E a gente vai absorvendo essas mentiras como se fossem verdade, até ficar doente de tanto carregar um nome que nem sequer é seu. É esse o vácuo que a experiência mal processada preenche primeiro. Se você não decide quem é, o acontecimento decide por você. E as distorções que nascem a partir daí aparecem de formas bem diferentes em cada pessoa. Tem quem caia no vitimismo, tem quem construa uma armadura de ferro, tem ali quem, depois de sofrer muito numa relação, decida que nunca mais vai depender emocionalmente de ninguém. Aí, por fora, você fala que essa pessoa, nossa, como ela é forte, né? Parece mesmo força, parece maturidade. Só que anos depois, essa pessoa pode estar diante de alguém que realmente merece confiança e ainda assim ela não vai conseguir se entregar. Ela pode até estar se protegendo, pode estar ali numa redoma, né? Mas certamente ela também estará sozinha, porque o sofrimento ele não acontece de fora para dentro. O sofrimento acontece de dentro para fora. E dentro dessa redoma que ela criou, só existe ela e ela mesma. E alguma parte dela tá sofrendo. Então, muita coisa que hoje a gente chama de personalidade começou como um mecanismo de proteção. A pessoa controladora pode ter aprendido que perder o controle uma vez significou sofrer. Quem nunca pede ajuda pode ter aprendido que depender era perigoso. Quem sempre vai embora primeiro pode ter descoberto em algum momento que abandonar dói menos do que ser abandonado. E quando essas estratégias funcionam por tempo demais, por tempo suficiente, a gente começa a chamar isso de eu sou assim, um pouquinho da síndrome de Gabriela, né? Talvez você realmente seja assim. Ou também, talvez, esteja carregando uma versão sua que foi construída para lidar com uma realidade que já nem existe mais. E eu falo isso com uma certa propriedade, porque olhando para trás,
eu vejo que eu era uma menina, uma criança, muito carinhosa, muito ingênua, muito amorosa, muito alegre, assim. E aí, com o tempo, eu percebo que eu fui criando uma coraça. E eu reconheço que essa coraça, hoje, muitas vezes, me faz mal. Então, não é que tá tudo bem ser assim. E eu também não acredito que eu precise voltar a ser aquela menina, né? Hoje eu sou uma mulher adulta, com responsabilidades para equilibrar, sou mãe, mas ao mesmo tempo que eu tenha essas responsabilidades e essa nova versão para administrar, eu também não posso deixar aquela essência morrer de vez. E eu acho que boa parte da troca que eu tenho aqui com vocês, que eu tenho aqui no canal, nasce disso. Eu percebi que é um lugar onde eu consigo muitas vezes externalizar essa doçura, onde eu consigo ler os comentários, retribuir o carinho que eu recebo. Então, eu acredito que esse foi o jeito que eu encontrei de continuar em contato com essa parte de mim. Enfim, voltando aqui pro tema central do nosso vídeo. Tem um outro psicólogo que eu gosto muito, que é o Piaget. Ele estudou como a gente constrói conhecimentos e como as nossas estruturas mentais mudam diante das experiências novas. Então, esse psicólogo, ele descreveu 2 movimentos. A assimilação, que é quando a gente tenta entender algo novo usando estruturas que a gente tem, e a acomodação, que é quando a gente percebe que aquilo não cabe mais naquilo que a gente sabia, e aí a gente precisa reorganizar as estruturas para receber aquela informação. Então, por exemplo, uma criança que acha que todo bicho de 4 patas é cachorro, quando ela encontrar um gato, ela vai precisar reorganizar toda a sua compreensão de mundo para entender que existem outros bichos de 4 patas que não são cachorros. E a gente faz isso o tempo todo sobre as nossas ideias, sobre como as pessoas são, sobre como o mundo funciona, sobre quem somos. Só que, na maior parte das vezes, em vez de acomodar, ou seja, reorganizar a crença diante do novo, a gente faz o contrário, a gente faz a assimilação forçada. Então, a gente busca encaixar a experiência nova dentro de uma crença antiga. Uma pessoa nos decepciona e concluímos que ninguém é confiável. Percebe? O acontecimento era específico, mas a conclusão que a gente chegou virou universal. E é aí que uma experiência pontual passa a ter consequências muito maiores do que de fato deveria. Ok, então o que fazer com tudo isso? Reorganizar. E reorganizar não é pensar positivo, tá? Eu tenho pavor de quem vai trazer esse conteúdo aqui na internet falando que é só a gente pensar positivo. Então, quando eu falo sobre reorganizar, não é virar a página fingindo que aquilo não aconteceu. Isso nem seria possível e ainda te impediria de elaborar de verdade o que aconteceu. Reorganizar é aprender a olhar para a própria história sem deixar que um único acontecimento passe a ter a autoria sobre todas as outras páginas seguintes. Eu amo Viktor Frankl. Para quem não conhece, né, foi um neuropsiquiatra austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra. Ele ficou conhecido pelo livro Em Busca de Sentido, onde ele descreve essa experiência, e depois fundou a logoterapia, que é uma abordagem psicoterapêutica que foi construída em cima da ideia de que a gente precisa dar um sentido para a vida, dar um sentido para as coisas para sobreviver. E o insight que ele teve lá dentro desses campos de concentração, cercado de gente que dividia a mesma dor que ele, foi que ele percebeu que podiam controlar o corpo dele, a rotina dele, quase tudo. A única coisa que ninguém tinha acesso era a mente, a posição que ele escolhia assumir diante do que estava acontecendo. Obviamente que isso não significa que a gente escolhe tudo. A gente não escolhe o que aconteceu ontem, não voltamos no tempo, não controlamos a decisão dos outros, não controlamos a decisão de quem foi embora, mas sobra uma pergunta, e ela fica em aberto para o resto da vida. E agora? Se quiser entender isso na prática, tem um exercício bem simples que eu vou passar aqui para vocês. Pega uma situação que ainda pesa para você. Não precisa ser a maior tragédia da sua vida, a gente não vai mexer em gavetas sem cuidado, tá? Pode ser só algo que você percebe que ainda guia suas escolhas sem que seja um processo muito consciente. Então, primeiro, você vai descrever o que de fato aconteceu, como um relatório, sem culpa, sem achismos, só fatos. Depois, você vai se perguntar, o que eu passei a acreditar sobre mim depois disso? E é aí que você vai começar a separar o acontecimento da história que você construiu em cima dele. Por último, tem uma outra pergunta que muda bastante o cenário dessa situação, que é, o que eu precisei aprender
naquela época para sobreviver àquilo. Quando a gente traz essa ideia de que eu precisei sobreviver àquilo, a gente começa a clarear a ideia de que talvez a gente não precise se livrar de uma característica nossa. A gente só precise se perguntar de onde ela veio e se ainda faz sentido carregar ela do jeito que a gente carrega. Lembra da roupa manchada lá no começo? A mancha não sai. Você já tentou de tudo, você já tentou todas as técnicas, ela não sai. E eu não posso te prometer que ela vai sair. Isso não dá pra fazer. Mas ela pode parar de ser a única coisa que define o que você veste. Você pode continuar usando aquela roupa e não se escondendo por causa dela. Você pode usar aquela roupa com uma nova combinação. Você pode usar aquela roupa em situações específicas. Você pode testar outras roupas. Aquilo que te aconteceu explica muita coisa sobre quem você virou, mas tem uma diferença enorme entre ser explicado pelo passado e ser condenado por ele. A gente não escolhe o que a vida joga na gente, mas escolhe todo santo dia o que faz com essa mancha. Se esse vídeo mexeu alguma coisa aí dentro, me conta aqui embaixo qual mancha você ainda tá deixando escolher seu caminho por você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, manda esse vídeo pra ela, porque às vezes a gente só precisa que alguém diga em voz alta o que a gente já sabia por dentro. Se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Beijos!